Até o 27. Cadê o 27 aqui? Muito bem. Marcando as escrituras aqui, gente. Olá, quem chegou aqui? Ô, Regi. Tudo bem? Marlia Taíde, Kathleen. Bom dia, bom dia, bom dia. Michael Beraldo, capitão, como é que está? Estamos aqui pintando a Bíblia. Já vamos pintar a Bíblia, pinta a Bíblia. Né? Anotando aqui as passagens que nós vamos utilizar para hoje. Né? Vamos ver se a gente consegue dar uma corridinha. O assunto é bem extenso. Deixa eu ver aqui, até o 27. Aqui, muito bem. Assim eu nunca fiz. Gente, essas canetinhas aqui é uma benção, né? Essas canetinhas marca-texto aqui são umas bênçãos. Umas bênçãos. Muito bem, marcado aqui tudo que nós precisamos para hoje. Podemos começar. Te damos graças, Senhor, por esse dia, por esta manhã e por tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nesta manhã acerca das Tuas Escrituras. Estamos em nossa devocional diária, das 9 da manhã. E estamos, Senhor, nos preparando, Senhor, meu Deus, para coisas maiores que o Senhor tem preparado para nós e quer revelar ao seu povo. Desde já te agradecemos, Senhor, pedimos um espírito de sabedoria e de revelação para que possamos, Senhor, sim, Senhor, compreender o que o Senhor quer ministrar ao nosso coração nesta manhã. Desde já eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Vou balançar um pouquinho, só um pouquinho, tá, irmãos? Aí, aqui assim, aí estou. É torto esse negócio aqui. Aí. É estranho. Bom, vamos lá, gente. Opa! Aí ele vai e chuta o negócio. Ai, Jesus. Não sei como é que vocês aguentam. Vamos lá. Gente, Daniel capítulo 8. Fala sobre a visão de Daniel, o carneiro e o bode. Tá ok? Depois, leitura você pode fazer, né? Capítulo 8 inteiro, depois você pode fazer. Mas então eu quero, junto com você, ir direto para o versículo 17, que fala sobre a interpretação da visão. Lembrando que aqui só lembrando, você que já leu, um bode, um carneiro com 2 chifres que vai de direção a oeste, norte e sul, devastando tudo, enfim. Depois vem um carneiro agora do oeste, com um chifre só no meio da testa, enfim, e mata o carneiro com 2 chifres, e assim vai. Enfim, tá? E a interpretação dessa visão, então, que Daniel teve. Lembrando que isso aqui foi a segunda visão que Daniel teve. O verso 15 diz assim: enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia um homem. Veja só, Daniel fala assim, versos 15: enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la. Então, por que é importante isso aqui? Às vezes a gente acha que só porque você tem uma visão você tem que entender. Não, às vezes você nem entende, querido. Uma visão é uma visão. É uma figura, é um retrato, é um quadro, tá? É bonito para uns, feio para outros, abstrato para uns, que nem aquelas pessoas pegam aquelas obras de arte e falam, meu Deus, que lindo, você olha e fala, meu Deus, para mim é um monte de rabisco, né? Então, quer dizer, porque você não entendeu, ou você não entende, ou que aquilo não faz sentido para você. Então aqui Daniel, ele observava a visão e tentava entendê-la, tá? Diante de mim apareceu um ser que parecia um homem, verso 16, e ouvi a voz de um homem que vinha do Ulai, tá? Que era o rio onde ele estava. Gabriel dê a esse homem o significado da visão. Agora, olha que massa, gente. Aqui o Senhor fala para o anjo Gabriel vir e entregar para Daniel a interpretação da visão. Então veja bem, olha que coisa interessante. E olha como Deus é magnífico. Ele usa eu e você para termos um sonho, uma visão, né? Mas toda interpretação, toda revelação vem do céu. E aqui ele usa quem? O anjo Gabriel, o mensageiro, o mesmo que levou para Maria a notícia, né, que Maria ia ficar grávida, agora para falar. Olha que privilégio, gente. Jesus, que o anjo Daniel venha nesta manhã também trazer para nós entendimento, revelação dessa palavra, né? Verso 17. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado, caí prostrado. Imagina se você vê o anjo Gabriel hoje na tua frente, né? Ele me disse, filho do homem, saiba que a visão refere-se ao tempo do fim. Então, a primeira pontuação que eu gostaria que você fizesse na sua Bíblia, né, é o apontamento que Gabriel, então, fala a Daniel que essa visão tem a ver com, né, um tempo do fim. Não vamos aqui, irmãos, também colocar numa caixinha, assim,
presa, se esse fim se refere ao final dos tempos, ou o fim de uma era, o fim de um tempo, o fim da visão, né? Deus já estava dando uma visão para Daniel, já deu lá para o rei Nabucodonosor, a estátua, depois para Daniel agora dos animais, lá que a gente viu no capítulo 7 ontem. Então não vamos fixar, né, que esse fim tem que ser o final dos tempos. Pode ser o fim de um tempo, tá? Mas vamos levar em consideração. Verso 18. Enquanto ele falava comigo, eu com o rosto em terra, perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs em pé. Segunda observação que eu faço. Puxa, Deus te manda um anjo falar com você, só que as coisas de Deus são tão tremendas, tão gloriosas, que quando você, ser humano, se aproxima de algo glorioso, teu corpo não está pronto, não está preparado. Ele desfalece. Gente, ele desmaiou. Daniel desmaiou e não foi de medo, foi diante da glória. Sabe aquela coisa de você não conseguir ficar de pé diante da glória de Deus? Isso é tremendo, glorioso. Ah, Jesus, né? E o que acontece? Então agora, né, alguém tem que vir tocar nele. E olha outra coisa interessante, você não consegue ficar de pé diante de Deus, mas se Deus toca você e fala, fica de pé, aí você fica. Não, né? Quer dizer, é Ele que nos dá força, né? É Deus que nos fortalece em toda e qualquer situação. Tá? Verso 19, e disse, vou contar-lhe o que acontecerá depois no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. Versos 20, ao carneiro de 2 chifres, agora ele começa a dar a interpretação da visão, tá? Que eu resumidamente falei para você. Então, o carneiro de 2 chifres que você viu representa 2 reis. Então, está bem claro, bem literal. Ele está dizendo que é os medos e os persas, tá? Para aquela época. Então, essa visão aqui tem a ver com aquela época, tá? Mas no mundo espiritual também. Hoje existem, né, potestades que se chamam o rei da Pérsia, né, dos medos, mas deixa isso para os intercessores, tá? Versos 21. O bode peludo é o rei da Grécia. Então, quem que era o outro bode capaz depois que mata o rei? Foi justamente a Grécia que dominou, né, dominou depois os medos e os persas. Lembrando que os medos e os persas derrubaram o Império Babilônico, tá? E agora, forte, potente, né, arrasador, e agora vem o reino da Grécia e derruba os medos e os persas. Tá? E o grande chifre entre os seus olhos, olha aqui, 21 de novo, o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Tinha um chifre, era o primeiro rei. Tá? Aqui é uma subdivisão, não vamos entrar nesse mérito aqui, mas há uma explicação para isso. Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reis. Seus reinos surgiram na nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. Ou seja, depois do reino da Grécia, surgiram-se mais 4 forças que partiram disso. Isso vai estar escrito ali no período interbíblico, na história ali dos Macabeus, se você vai poder identificar essa história, nesse contexto histórico. Versos 23. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcia. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará a devastação terrível e destruirá os homens poderosos e o povo santo. Veja bem, um rei, mas que vai destruir inclusive o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará a muitos e se considerará superior aos outros. Com o intuito de prosperar, eu quero ressaltar aqui, tá? Ele enganará a muitos e considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe da Pérsia. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. A visão das tardes e da manhã que vocês recebeu é verdadeira. Cele, porém, a visão refere-se ao futuro distante. Eu, Daniel, fiquei exausto. Gente, olha o resultado de uma visão ou de um sonho. Aí todo mundo quer ter sonho, visão do céu. Olha o Daniel falando. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. O anjo falou para o Daniel. Tá? Agora, cele, porém, a visão, pois refere-se a um futuro distante. Não é para agora, Daniel. Isso aqui tem a ver com o futuro que ainda há de vir. Na época de Daniel não tinha acontecido ainda todas essas coisas. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Gente, você está entendendo o que é você
ter uma revelação, por que Deus não aparece para você? Só de ver uma visão, só de ter uma visão do céu. Daniel fala assim, eu fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão, estava além da compreensão humana. Tá bom? Então, assim, você que quer ter sonhos, quer ter visão, e você que precisa nesses últimos tempos, porque agora é tempo de ter sonho e ter visão, você tem que entender o que Daniel passou e as coisas que passam, porque é possível sim você ficar aterrorizado com a visão de Deus, desfalecer, desmaiar, Deus tem que levantar você. Então você precisa entender isso, que as coisas do céu, elas vêm com poder e glória, tá? E elas não são simples assim. Muito bem, o que eu queria pontuar agora? No capítulo 9, no versos 9 e 20, para a gente já dar então um salto aqui para o Apocalipse. Fala sobre 70 semanas de Daniel. Também, queridos, tá? Faz parte, né, do contexto, quando Daniel ora, aí Deus agora então começa a falar com ele. Tá? E essas 70 semanas de Daniel, tá? ela retrata um tempo, e aqui o texto vai pontuar da onde aonde, onde começa, onde tem um ponto, né, intermediário, e aonde termina, né? E justamente nós vamos estudando as 70 semanas de Daniel, nós vamos estudar as 69 semanas, que é um período, entra-se a dispensação das graças e faltando uma semana. A cada semana dessa é atribuído 7 anos, tá? Existe todo um contexto, uma base bíblica e um fundamento para isso, que justamente é os 7 anos da grande tribulação, ou da tribulação, do período da tribulação, divididos em 3 anos e meio, né? Aonde quem acredita no arrebatamento antes da tribulação já está arrebatado. Quem acredita depois da tribulação vai estar na tribulação e depois vem o arrebatamento. Tem gente que acredita no meio e afim. Tá? E a gente não vai entrar nessas questões amilenistas, pré-tribulacionistas, não. Tá? Vamos focar todas as possibilidades, tá? Porque a gente tem que estar discernindo os tempos. Então veja bem, Daniel 9:20 diz assim: enquanto eu estava falando, orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, o meu povo, trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte. Observe então, postura de Daniel. Ele estava fazendo o quê? Orando. Orando por quem? Por ele, pelo povo dele, tá? Pelo pecado, né, do povo, pelo pecado de Israel, né? Trazendo o meu pedido ao Senhor, colocando o pedido dele para... Era a posição, era o comportamento de Daniel. O verso 21 diz assim: enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, de novo, queridos, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão, por isso que eu citei aquela visão, para você entender todo o contexto onde eu queria chegar, anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava a hora do sacrifício da tarde, tá? Hora nona, tá? 15 horas aproximadamente. 22, verso 22, ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Então, olha como Deus é tremendo, queridos. A gente acha, mas o que eu faço? Deus me deu uma visão e eu não sei o que eu faço. Queridos, você acha que Deus é um Deus que faz as coisas incompletas? Não. Se Ele te deu o sonho, se Ele te deu a visão, Ele vai preparar a interpretação. Tá? Veja bem, aqui Ele manda o próprio anjo Gabriel vir para Daniel e fala assim: Gabriel, agora eu vim para outra coisa. Agora eu vim para dar a você percepção e entendimento, tá? De tudo que se refere a isso. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Então, ele está dizendo, quando você começou a orar, eu já fui enviado, preste muita atenção, né, no que eu vou dizer para que você entenda a visão. Eu vou te entregar uma mensagem, eu vou te dar uma interpretação para que você entenda a visão. E o verso 24, então, ele começa: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua cidade, a fim de acabar com a transgressão e o fim do pecado, e expiar as culpas, e trazer justiça eterna, e cumprir a visão e a profecia, e ungir o Santíssimo. Gente, só nesse versículo 24, né, fala o que é e o tempo que é. Está dizendo, Daniel, essas 70 semanas é um período que foi decretado, ou seja, um decreto, né, do próprio Deus para o seu povo. Quem é o seu povo? Tá? Naquela época, os judeus, tá? Para o seu povo, tá? A sua santa cidade, Jerusalém, tá? A fim de acabar com o quê? Com a transgressão e dar fim ao pecado. Então, há um decreto que o Senhor colocou sobre o povo dele, sobre a sua cidade, para quê? Para acabar com o pecado, ou para exterminar o pecado, para insurgir contra aquilo. Expiar as culpas, trazer justiça eterna,
cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. O que é ungir o Santíssimo? Opa, o que é ungir o Santíssimo? Quem é o Santíssimo? Jesus, ou seja, ungir ele, a unção para que é? Para colocar como reis e sacerdotes, ou seja, para colocar Jesus como rei. Então observe, ele está falando assim, tudo aqui que nós vamos falar agora, Daniel, entenda, tenha percepção, tá? Tem a ver com o meu povo, com a minha cidade, com o pecado deles, com o que eu estou fazendo, com o cumprimento das profecias, até ungir o Santíssimo, tá? Ou seja, Jesus ser coroado, tá ok? Tá acompanhando aí? Versos 25, saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até o ungido, então ele está dando aqui períodos. Quando que começa a 70ª semana? Quando foi o decreto, lembra lá em Xerxes, Neemias, capítulo 1, você pode ver que ele sai e pede para o Xerxes para poder ir para Jerusalém, restaurar os muros de Jerusalém, né? Esdras também fala. Então aqui está dizendo o seguinte, que inicia essas 70 semanas quando se inicia? A partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até o ungido. Como assim até o ungido? Até o ungido. Quem é ungido? Jesus. Até Jesus. Tá? O nascimento de Jesus, até o ungido, o líder, haverá 7 semanas e 72 semanas. Ele está dizendo assim, vai haver 7 semanas mais 72 semanas. Quanto que dá isso? 7 mais 62, 69 semanas. Tá? Você pode fazer isso vezes 7, sabe o número de anos e ver certinho quando foi o decreto até, né, Jesus. Você vê que dá exatamente 69 semanas, o número de anos estabelecido pela visão que Deus está agora revelando e dando entendimento a Daniel. Tá? Não temos tempo de fazer isso agora, mas no seminário podemos até mostrar, fazer o cálculo bonitinho para você ver a data da promulgação do decreto, né, passando as 7 semanas, o que aconteceu, que foi o templo, né, que foi destruído, e depois até o aparecimento de Jesus, tá, ungido, ok? São mais 62 semanas, completando 69. Faltando o quê? Uma semana. O que acontece quando completou 69 semanas? Foi a crucificação de Jesus. Tá? Não foi o nascimento, foi a crucificação de Jesus. Tá? O que acontece ali? Começa a dispensação da graça. Então, como se abrisse um espaço de tempo. Para pensar. 7 semanas, mais 62 semanas, começou na restauração dos muros, tá, no decreto, né? 7 semanas até a destruição do templo, depois mais 62 semanas até a morte de Jesus na cruz, agora então a dispensação da graça, que é onde nós estamos, e mais uma semana, tá? Que é a última semana de Daniel, e vem a ser o período da tribulação. Aqui que está, irmãos, nessa questão aqui, que é a grande discussão teológica, e vai ser até o final, tá? Na dispensação da graça. Ou seja, Deus retira a graça aqui, os salvos no arrebatamento, e daí inicia essa última semana, que é sobre o povo dele, o judeu, específico sobre isso, tá? Ou não, ou o arrebatamento vem depois, ou seja, a graça entra nessa última semana, né, como uma chave que gira, tá? Todo mundo começa a viver as dores de parto, daí os 3 anos e meio de uma possível paz, restauração, depois o anticristo já está sentado no trono em Jerusalém, 3 anos e meio de perseguição, marca da besta e bestas que saem do mar, da terra e etc. E a gente vai ver tudo isso, tá? Batalha do Armagedon e milênio. Então é uma discussão teológica, tá bom? Mas dá para visualizar, dá para estudar isso sem problema. Então 24 ainda, né? Não, 25 agora. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até o ungido, o líder venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas de muros, mas em tempos difíceis. Estou falando até como seria. Verso 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Crucificação. O ungido será morto, tá? E já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governo que virá, os romanos. Tá? O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolação. Deixa eu só colocar assim, ó, o fim virá como uma inundação. Não fala que o fim virá de uma inundação. Como uma inundação. Será inundado. Daí começa a falar assim, inundado, 2 pontos. Guerras, então inundação porque é uma junção de várias coisas. Guerras continuarão até o fim, desolações, que é resultado de furacão, maremotos, né, tudo, foram decretadas. Verso 27, com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. Aqui já está falando do anticristo se levantando, né, 1 semana, que é os últimos 7 anos. Com muitos ele fará
Cadê aqui? Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, no meio desses 7 anos, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Tá? Ou seja, ele vai interromper a adoração a Deus. Ele vai querer ser ele adorado e não mais que você adore a Deus. E numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado, que venha a ser a batalha no Magedon. Tudo isso nós vamos ver quando estudarmos o Apocalipse, ok? Eu estou apenas o quê? Jogando você na história para onde nós queremos chegar. E o capítulo 12, tá? O capítulo 12, ele fala... O tema do capítulo 12, no começo é o tempo do fim. E começa assim, versos 1. Naquela ocasião, Miguel, agora já é outro anjo, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, tá? Desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Ok? Nós vamos amanhã... a partir desse aqui, nós vamos partir a partir desse aqui, e daí nós vamos se jogar de cara em alguns fundamentos, para a gente entender aonde está na história mais ou menos, ok? Tudo isso, irmãos, que eu estou fazendo é estrutura, é coisa que não aparece, talvez você fale, meu Deus, não estou nem entendendo direito, você vai ler, vai entender, vai pesquisar, tem alguns vídeos que detalham mais, tá? Tem muita coisa aqui que é bom para conhecer, mas não é relevante para esse momento no que se diz respeito que nós estamos com foco aqui, que é o quê? Entender a cronologia, o que está acontecendo, onde estamos e o que nós estamos, para onde nós estamos indo, tá? Em que espaço e tempo, mais ou menos, nós estamos tentando se localizar para entender, né, o que a Bíblia fala que as coisas vão acontecer naquele tempo. Eu acho que é agora. Exemplo, será que o versículo 1 do capítulo 12, que diz, naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia. Interessante, haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, seu povo, e aqui fala, todo aquele que está o seu nome escrito no livro, será liberto. Do que está dizendo isso? De que época? De que tempo? Se refere ao que isso? Amanhã nós vamos ver isso, tá bom? Que Deus abençoe você, queridos, que essas palavras... Você sabe que quando eu comecei a estudar o Apocalipse, quando eu comecei a estudar, algo me chamou a atenção, que foi um versículo que está no início do Apocalipse, capítulo 1. Amanhã eu vejo, não vou falar agora para não falar o versículo errado, mas que diz assim, bem-aventurado ou felizes são aqueles que leem essas palavras. Ali não diz bem-aventurado e felizes aqueles que entendem, mas aqueles que leem. Por quê? O Apocalipse, por que ele é cheio de símbolos? Um quadro, ele é uma visão. Uma visão para quê? Para entender? Não, é uma visão para guardar. Porque no tempo certo Deus envia os anjos para revelar, dar entendimento, discernimento, para que a gente possa viver aquilo. Agora, como é que Deus vai dar uma interpretação, revelação, entendimento de algo que não está na tua mente, que não está no teu coração, que você nunca leu, que você não sabe? Você está entendendo o que eu quero dizer? Mais do que a interpretação, o conteúdo precisa estar em você, né? A imagem tem que estar em você. E é isso que eu quero, colocar essa imagem dentro de você, porque daí o resto os anjos do Senhor faz. Tá bom? Deus abençoe, queridos. Vamos dar uma luzinha aqui para o povo, né? Amém aqui. Deus abençoe para a Gilmara, para a Silvia do Alex, a Andressinha, Deus abençoe. Dá vontade de querer saber mais, né, gente? Fica tranquilo. Os anjos do Senhor estão com Ruth Zimanski, o Tiago Porcel, o Eduardo Furtado, a Cleusa, Fabiola, Cléo Souza, a Lívia Albuquerque, Jennifer Monteiro, Cleusa Santos, a Rafaela, Ana Lúcia, Deus abençoe, Marcos Voigt, Adriana Alves, Elis, Juliana Rodrigues, Miriam, o Almilcar lá da Bolívia, Sérgio Luiz, Deus abençoe, Sergião, esposo da Priscila, Bárbara, você vai ficar tonto que está balançando a câmera, né? Regina, João Reni, Rodrigo, Cris, enfim, todos vocês, que Deus abençoe, né? Um grande abraço para vocês, se vemos às 15 horas na nossa oração da tarde, ok? Maravilha? Vamos agora, temos que tomar café, que eu não tomei café ainda. A pastora quer dar uma andada, vamos andar, porque temos que fazer a nossa educação física, e daí tem que fazer atendimento depois, às 11 horas, almoçar com a sogra, à tarde tem 2 atendimentos, a oração da tarde, o The Eros, que é o dos jovens, e o culto à noite e a oração da noite às 22 horas, ok? Tá? Que Deus abençoe a todos nós e que você não fique perdendo muito tempo com o que não vale a pena, mas sim invista tempo naquilo que é vida eterna, tá? Deus abençoe vocês, um grande abraço e até daqui a pouco.